Em nome do Senhor Jesus, eu preciso te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Uma pergunta que talvez você esteja tentando ignorar, mas que dentro de você não para de ecoar. Por que parece que tudo na sua vida trava, mesmo quando você faz tudo certo? Por que portas se fecham de repente? Oportunidades somem, o dinheiro não flui, a paz não permanece. E você sente como se algo invisível estivesse te segurando? Presta atenção nisso, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida e eu já te aviso. Isso não é por acaso. Você não chegou até aqui por coincidência. Existe algo espiritual acontecendo agora e no final dessa oração você vai entender o que realmente está por trás disso tudo. Mas antes de continuar, faz um ato de fé comigo. Escreve agora nos comentários: eu quebro toda amarra espiritual. Escreve, porque quando você declara, você se posiciona, e quando você se posiciona, o mundo espiritual responde. Agora continua comigo, não sai daqui, porque isso é sério, Pai amado. Deus eterno e todo-poderoso, neste momento eu me coloco na tua presença em favor dessa vida que está aqui agora, dessa pessoa que carrega dores que ninguém vê, batalhas que ninguém entende e um peso espiritual que não se explica. Senhor, ela tentou, ela lutou, ela orou, mas parece que algo sempre trava, algo sempre impede, algo sempre bloqueia. E agora, em nome de Jesus, eu revelo: não é falta de bênção, é excesso de bloqueio espiritual. Presta atenção nisso. Não é que Deus não está te abençoando, é que existem amarras invisíveis tentando impedir o fluxo daquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Mas hoje, isso muda. Hoje, isso quebra. Hoje, isso termina. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, aquele que derrota principados e potestades. Entra agora com a tua espada de fogo nessa batalha espiritual. São Bento, guerreiro contra as forças do mal, aquele que quebra maldições, inveja, feitiçaria e toda obra contrária. Esteja presente agora, porque existe uma guerra acontecendo. E essa pessoa talvez nem percebia, mas eu digo agora: continua comigo, não sai agora, porque algo já começou. Em nome de Jesus, toda amarra espiritual que foi lançada contra a vida dessa pessoa seja quebrada agora. Toda inveja disfarçada, toda palavra maldita lançada em segredo, toda energia contrária, toda obra de feitiçaria, toda herança espiritual negativa, caia por ter agora. Eu vejo, preste atenção nisso, eu vejo correntes sendo quebradas no mundo espiritual. Correntes que estavam nos seus caminhos financeiros, correntes que estavam travando suas oportunidades, correntes que estavam prendendo sua paz. E agora elas estão se rompendo, uma a uma. Agora, respira fundo e continua comigo, porque isso está acontecendo mesmo que você não veja. São Miguel Arcanjo, luta por essa vida agora. Entra nas batalhas invisíveis. Destrói armadilhas ocultas. Repreende todo espírito contrário e abre caminho onde não havia caminho. São Bento, com teu poder concedido por Deus, remove toda a contaminação espiritual. Quebra toda maldição, neutraliza toda obra das trevas e devolve a essa vida aquilo que foi roubado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a prosperidade voltando, a paz voltando, as oportunidades voltando, os caminhos se abrindo. Mas presta atenção, não é só externo. Algo está sendo destravado dentro de você também. A dúvida está saindo, o medo está caindo. A insegurança está sendo arrancada, porque o bloqueio não era só fora, era espiritual. E agora está sendo quebrado. Se você está sentindo algo diferente, um arrepio, uma paz, uma vontade de chorar, isso não é emoção, é o espiritual se movendo. Eu te digo, continua comigo, porque ainda não terminou. Agora escreve mais uma vez nos comentários: minha vida está sendo liberta. Agora, escreve, porque isso ativa ainda mais o que já começou, Pai. Eu libero agora uma palavra profética sobre essa vida. Nos próximos dias, ela verá sinais claros. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Situações que estavam travadas vão começar a fluir. Respostas vão surgir. E ela vai saber, não foi coincidência. Foi essa oração, foi esse momento, foi esse mover, mas não sai ainda. Presta atenção nisso, porque tem algo muito forte acontecendo agora. Eu declaro o clímax espiritual sobre essa vida. Toda a prisão espiritual está sendo destruída agora. Todo atraso está sendo cancelado. Toda escassez está sendo quebrada e uma nova estação está começando agora. Recebe isso, recebe isso, recebe isso, porque já começou. No invisível já começou. E o que começou no invisível vai se manifestar no visível muito mais rápido do que você imagina. E ainda não acabou. Continua comigo.
porque existe algo mais profundo acontecendo agora. Algo que talvez você não consiga explicar com palavras, mas o seu espírito está reconhecendo. Você percebe que não é só uma oração, é um alinhamento espiritual. É como se algo dentro de você estivesse sendo reposicionado, como se peças que estavam fora do lugar estivessem voltando ao lugar certo. Presta atenção nisso. Existem ciclos na vida que não se encerram sozinhos. Eles precisam ser quebrados espiritualmente, e hoje esse ciclo está sendo encerrado. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora em uma dimensão mais profunda de autoridade espiritual. E eu declaro toda repetição de fracasso, toda sequência de perdas, todo padrão de escassez, todo ciclo de portais fechados, esse é IAA, IND, ere, OMP, ID, ou agora. Não amanhã, não depois, agora. São Miguel Arcanjo, avança mais uma vez nessa batalha. Se ainda existe alguma resistência espiritual, se ainda existe alguma força tentando permanecer, que seja arrancada pela raiz. Agora, São Bento, com tua intercessão poderosa, se existe algum resquício de maldição, algum vínculo oculto, alguma marca espiritual que seja totalmente desfeita neste exato momento, porque essa vida não nasceu para viver travada, não nasceu para viver limitada, não nasceu para viver presa. Essa vida nasceu para prosperar, crescer, viver em paz. E isso já começou? Você tá entendendo? Já começou. Talvez você ainda não veja, mas você vai perceber nos detalhes, nos sinais, nas pequenas mudanças que vão começar a acontecer. E de repente, aquilo que parecia impossível vai começar a fluir naturalmente, porque o peso foi tirado, porque a amarra foi quebrada, porque o bloqueio foi removido. Agora escuta isso. Não sai agora. Existe algo muito específico sendo liberado sobre você neste momento. Direção. Sim, direção, porque muitas vezes não era só bloqueio. Era confusão, era dúvida, era não saber qual caminho seguir. Mas agora, em nome de Jesus, eu declaro clareza sobre a sua mente. Discernimento espiritual sendo liberado. Sabedoria para tomar decisões certas. E sensibilidade para perceber oportunidades que antes você não via. Pai, toca agora na mente dessa pessoa. Alinha pensamentos, organiza emoções, silencia toda a voz contrária. Estabelece paz interior. Porque quando a mente se alinha, o caminho se revela. E quando o caminho se revela, a prosperidade encontra espaço para fluir. Agora respira fundo mais uma vez. Sente isso, algo tá mais leve, algo tá diferente. E isso é só o começo. Porque o que Deus está fazendo aqui não termina hoje. Vai continuar, vai crescer, vai se manifestar. E você ainda vai olhar para trás e lembrar exatamente desse momento, como o ponto de virada. Mas presta atenção, fica até o final, porque tem uma última ativação espiritual que você precisa fazer. Se você chegou até aqui, é porque sua fé te trouxe. Então, agora, declara com força nos comentários. Eu entro numa nova fase de prosperidade, escreve isso. Porque você está selando espiritualmente essa nova fase. E mais do que isso, você está assumindo a posição que antes estava sendo bloqueada. E ainda assim, continua comigo. Porque existe um último nível dessa oração que poucas pessoas alcançam. E é aqui que a transformação se consolida de verdade. Presta atenção nisso. Não sai. Agora, existe uma diferença entre ser tocado e ser transformado. Muitos sentem, poucos permanecem. Muitos recebem, poucos sustentam. E hoje, você não vai apenas sentir algo, você vai sustentar essa libertação. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora em uma cobertura espiritual profunda sobre essa vida. Porque não basta quebrar as amarras, é preciso impedir que elas voltem. Então agora, com a autoridade no nome de Jesus, eu declaro um cerco espiritual de proteção ao redor dessa pessoa, como muralhas invisíveis, como fogo ao redor, como luz que dissipa toda a escuridão. São Miguel Arcanjo permanece em posição de guerra por essa vida, não apenas agora, mas nos dias que virão, guardando caminhos, livrando de armadilhas, interrompendo ataques antes mesmo que cheguem. São Bento, sela essa libertação com tua intercessão, que nenhum mal lançado tenha efeito, que nenhuma inveja encontre acesso, que nenhuma palavra contrária tenha força, porque aquilo que foi quebrado hoje não será reconstruído, aquilo que foi cancelado não será reativado, e aquilo que foi liberado não será impedido. Agora escuta isso, porque isso é muito forte. A prosperidade que está vindo sobre você não é apenas dinheiro, é alinhamento, é oportunidade, é conexão certa, é favor inesperado,
é porta que abre sem esforço, é resposta que chega sem você correr atrás. Porque quando Deus libera, Ele não precisa de esforço humano para provar. Ele simplesmente faz. E você vai viver isso. Você vai testemunhar isso. Mas existe algo que você precisa entender profundamente. Essa nova fase exige uma nova postura. Presta atenção nisso. Você não pode continuar pensando como antes. Você não pode continuar aceitando menos do que Deus já liberou. Você não pode voltar para padrões antigos, porque você não é mais a mesma pessoa de antes dessa oração. Algo foi ativado, algo foi destravado, algo foi reposicionado e agora você precisa caminhar como alguém livre, pensar como alguém livre, decidir como alguém livre, porque você é livre. Agora, respira fundo mais uma vez. Sente essa paz. Sente esse silêncio interior, isso não é vazio. Isso é ausência de peso, é ausência de opressão. É espaço para Deus agir, espaço para a prosperidade entrar, espaço para a vida fluir, Pai. Eu profetizo agora sobre os próximos dias dessa pessoa, que ela será surpreendida por boas notícias, por respostas inesperadas, por caminhos que vão se abrir de forma clara. E quando isso acontecer, ela vai lembrar, naquele momento, naquela oração, foi quando tudo começou a mudar. Agora, antes de encerrar de vez, não saia ainda. Fica até o final, porque esse é o selo definitivo. Se essa oração te alcançou, se você sentiu que algo mudou, faz 3 coisas agora. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa de libertação e escreve nos comentários: eu vou testemunhar o meu milagre. Escreve com fé, porque você vai voltar aqui para confirmar. E quando você voltar, não será mais com dúvida. Será com prova, será com testemunho, será com gratidão. Pai, muito obrigado, porque o Senhor visitou essa vida, libertou, quebrou, restaurou e iniciou uma nova história. Que a paz permaneça, que a proteção continue, que a prosperidade cresça e que essa vida nunca mais volte ao estado anterior. Em nome poderoso de Jesus, com a intercessão de São Miguel Arcanjo e São Bento, nós declaramos: tá feito, né? Tá selado, tá estabelecido. Amém. Amém.